Louvado seja o teu nome, Senhor. Grande é o Senhor e tuas obras são perfeitas. O Senhor é o nosso Deus. Nós nos orgulhamos de ti, meu Pai. Os céus demonstram e apresentam a tua glória, Pai. O teu poder, a tua graça é manifestada todos os dias. Digno ao Senhor de toda adoração, Pai. Digno ao Senhor de todo louvor, porque venceu e se assentou no trono. Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Pai, e nós te glorificamos, Pai, com tudo o que temos, porque tudo que tem fôlego deve louvar a Ti, engrandecer a Ti, glorificar, ó Pai. Nos ensina e nos faça adoradores, em espírito e verdade, Pai. Louvado seja o Teu nome, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aceita o nosso louvor, aceita os hinos, aceita o sentimento da alma de cada um nesta tarde, Pai. Pois para a Tua glória estamos aqui, para glorificar o nome do Senhor. Amém, Jesus. Louvado seja Deus. Podeis assentar, irmãos. Ele é Deus. Acima de tudo, Ele é Deus. Ele não é uma segunda pessoa. Ele não é simplesmente um homem especial, como muitos tentam dizer que foi um profeta somente. Ele é Deus. E tudo que há e tudo que existe foi criado por Ele. E nós, parte desse Deus aqui expressado, quando nós olhamos e vemos o que realmente Deus tem feito com cada um de nós, temos que glorificar a Deus, né? Não tem como você ficar calado diante do esplendor da glória de Deus. Os animais adoram a Deus, a natureza adora a Deus. E nós que somos a imagem e semelhança de Deus, devemos ter uma adoração mais excelente, né? Porque grandes coisas tem feito o Senhor Deus por nós. Amém? Que Deus abençoe os visitantes, foram apresentados, né? São todos bem-vindos e sempre é um prazer para nós ter vocês nos visitando. E aqui é a casa do Pai, né? Como diz o irmão Beto. E na casa do Pai nós temos liberdade. Por isso, nós adoramos, nós glorificamos, nós fazemos barulho, porque a emoção dentro de nós nos impele a isso, né? E quem não tem emoção, disse o profeta, é porque está morto. Porque está morto. E eu creio que muitas vezes nós entristecemos a Deus quando nós reprimimos aquela inspiração que vem, aquele desejo de chorar, aquele desejo de glorificar. E o Espírito Santo, ele é tímido. E se ele vem até você e você se envergonha, ele se afasta. Então nunca deixe de dar liberdade ao Espírito Santo quando ele toca em você. Amém? Deus abençoe também os irmãos que participam conosco pela internet. Nós temos ali os irmãos Cruzeiro do Sul, né, no Acre, que estão participando sempre junto com a igreja, no domingo à tarde. O culto deles é no mesmo horário e juntamente conosco eles adoram a Deus e ouvem a palavra de Deus também. Que Deus abençoe a eles e possa cada dia acrescentar ali naquela região aqueles que hão de crer nesta mensagem. Amém? Quantos aqui têm orado pelos irmãos ali do Acre, do Amazonas? Que bênção, né? Isso é muito bom, a igreja orar uns pelos outros. Paulo disse que devemos orar uns pelos outros, ele disse, e por mim.
para que no abrir da minha boca tenha a palavra com segurança. E quando você ora pelo pregador, quando você ora pelo pastor, pelo ministério do louvor, você está orando por si mesmo, porque você está orando por algo que vai te beneficiar, né? E nós sabemos, como disse o nosso profeta, que não é pregações em si que converte as pessoas, não são hinos que convertem as pessoas, mas o Mombrana diz é Cristo que converte. Então, por melhor que tenha sido as pregações, se não houver aquele toque do Espírito, não há conversão. E aí é onde encaixa o teu ministério. Orar pelos programas de rádio, pelas pessoas que estão ouvindo, para que Deus revele a elas, para que Deus possa despertar elas. E é uma obra do Espírito. Eu lembro dos irmãos ali do Rio Grande do Sul, tem o irmão Lico, o irmão Sérgio também, eles têm um testemunho bem parecido, os dois, do início da fé deles, quando eles ouviam o programa pela rádio e ouviam sobre que há um Deus e não três, e que o batismo não é nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo, mas eles não conseguiam, por melhor que era explicado, eles não conseguiam entender. Mas ambos, os dois, em momentos distintos, em lugares distintos também, trabalhando, de repente, diz que aquilo foi como um estalo, assim. E, Pai, Filho, Espírito Santo, não são nome, são títulos. E o nome, então, é Senhor Jesus Cristo. Então, você vê que a revelação é uma obra do Espírito. Irmão Antonião também, né? Chamamos nosso irmão Antônio, ele conta, se lembra do testemunho dele, né? Ele estava trabalhando e foi na época, batizaram junto com o meu pai, e foi em torno de uns 30 irmãos que se batizaram ali. E meu pai, ele ouviu o programa e estavam ouvindo, gostando do programa, pastor Joaquim, através do rádio. Mas um determinado dia o pastor Joaquim falou que a Santíssima Trindade é uma doutrina pagã. E então o pai olhou e disse: eu não vou mais escutar esse programa, está falando mal da Trindade. E a minha avó, analfabeta, simples, ela olhou e disse: faz o seguinte, anota as escrituras que ele cita e depois você vê se ele está falando a verdade ou não. E aí não teve outro resultado, né, a não ser crer na mensagem. Eles anotaram, depois foram conferir, estava na Bíblia, aí escreveram para Goiânia, e a minha tia, que já faleceu, quantos lembram dela? A tia Laura, morava comigo, ela teve um sonho, porque os obreiros demoraram para vir. E ela teve um sonho, meu pai foi para a cidade, morava no interior, e ela teve um sonho que encontraram uma panela de ouro, e era cheio de estrelinhas de ouro. E eles começaram a distribuir para os vizinhos aquelas estrelinhas de ouro. E ela sonhou aquilo e o pai foi para a cidade. E quando ele volta com um monte de folhetos que veio pelo correio. Ali estavam as pepitas de ouro, né? E daí eles começaram a distribuir aqui e ali. E foi aonde Deus trabalhou, né? E o irmão Antônio, como estava falando, meu pai explicava para ele o batismo em nome do Senhor Jesus, que os títulos não eram nome, e ele não conseguia entender. E eles foram um dia pescar e meu pai, às vezes, ficava de frente para eles, assim, andando de ré para conversar e tentar mostrar. E ele dizia: eu não consigo entender, irmão Teovino. Mas aí um dia estava na roça trabalhando o irmão Antônio e de repente também aquilo foi como estalo, né? E Deus revelou a ele e dali mesmo ele saiu correndo. Quando o pai viu, o pai estava no meio do milho, lá vinha o irmão Antônio quebrando tudo o milharal assim, gritando: irmão Teovino, fui revelado. Então é Deus que faz a obra, é Deus que faz. E aí você aí encaixa a tua oração: Senhor, revela a palavra aos teus filhos, né?
para que possa eles entender, compreender, porque há uma força demoníaca tentando confundir a cabeça deles. Mas a tua oração é que vai fazer com que Deus se mova, porque Deus se move através das nossas orações. Amém? Então, que Deus nos ajude, sempre nós reconhecer o quanto nós somos participantes do trabalho de Deus. Nós não devemos ser somente espectadores. A obra, ela é um conjunto de toda a igreja, é um corpo. E todos têm seu devido lugar, sua devida função. E nós nos sentimos tão bem quando você vê que você está fazendo algo que Deus te chamou para fazer. E, às vezes, você não vai ver o resultado aqui. Mas, do outro lado, não tenha dúvida de que Deus vai trazer um relatório e ali Ele vai mostrar onde encaixou o teu dom, onde encaixou a tua dedicação, e nós iremos realmente nos alegrar muito. Por isso, vamos fazer sempre algo por Deus. Vamos apoiar com nossas orações, vamos apoiar com nossos dízimos, nossas ofertas, inclusive dar uma nota aqui, um lembrete para a igreja. Há uma deficiência, muitas vezes, aquela falta de cuidado com a oferta. Porque a oferta, o profeta nos ensinou que ele faz parte da adoração. Tem duas ofertas. Tem a oferta alçada e a oferta voluntária. A oferta voluntária você dá junto com o teu dízimo. Você põe o valor do dízimo e depois se põe um valor de oferta. Essa é a oferta voluntária. Já a oferta alçada, faz parte da adoração. E o profeta diz, quando você não dá a tua oferta, teu culto se torna incompleto. Incompleto. E às vezes nós pensamos assim, porque eu dei o meu dízimo, eu já cumpri com aquilo que eu deveria fazer. Você tem que saber, a Bíblia diz assim, vós me roubais nos dízimos e nas ofertas. E eu creio que nós não queremos nos enquadrar nessa situação de estar roubando de Deus. E nós não costumamos falar isso, e às vezes por não tocar nessas questões, às vezes vai ficando aquilo um pouco esquecido, e isso acaba trazendo consequências negativas, porque Deus prometeu, façam isso e fazei prova de mim, se eu não abrirei a janela do céu e vos abençoarei com tal bênção que venha maior abastança sobre vocês. Eu vou repreender o devorador. E hoje pela manhã nós falávamos sobre o diabo personificar. Não é porque ele personifica algo que aquilo o qual ele está personificando se torna inválido. Não, é que Deus determinou, aquilo permanece. E hoje nós vemos o mundo aí fora explorando a questão dos dízimos, a questão das ofertas, e o perigo é a gente acabar daí indo para outro extremo. Eles vão para um extremo de explorar e nós para um extremo de descuido, de não cumprir com aquilo que Deus pediu para nós. Então, essa é uma nota que eu quero passar a vocês para nós poder ser mais ofertantes, ser mais correto com o nosso compromisso. Às vezes os diáconos passam oferta e nossa juventude é os que menos dão, não ofertam, não tem esse compromisso. E eu creio que isso deve os pais sempre ter esse cuidado de ensinar. Meu filho, isso reserva a tua oferta. Se você tem para pizzaria todo final de semana, você tem, por que não tem para Deus? E eu lembro do pastor Antônio, uma vez, que ele falou algo, e muito claro o exemplo que ele deu. Ele disse, às vezes, quando a oferta é alçada, e a salva passa por nós, a gente para e faz tenta expressar uma certa sinceridade, né? E diz, Deus, o Senhor sabe, se eu tivesse, eu daria. Daí, tudo bem.
se convence, né? Não estou dando porque não tem. Aí termina o culto, vai para casa, chega uma visita. Corre, dá um jeito, consegue um dinheiro, comprar um refrigerante. Então, como que para outra coisa conseguiu? E para Deus, daí, o Senhor sabe, se eu tivesse, eu daria. Então, vamos tomar esse cuidado, irmãos, para que nós possamos estar realmente cumprindo com o nosso dever perante Deus. Não é porque nós não costumamos falar sobre dízimo, sobre oferta, que isso deixa de ser a verdade, né? Isso é a palavra de Deus, e se nós não falarmos também, um dia Deus vai nos cobrar. Vamos nos colocar de pé, então, nesse momento, e vamos abrir nossas Bíblias em São Mateus, capítulo 27, versículo 45, até o verso 51. São Mateus 27, versículo 45 ao 51. E desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. E perto da hora nona exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani. Isto é, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam ouvindo isto diziam: Este chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja e embebeu-a em vinagre, e pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Amém? Verso 51. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. Pai santo e eterno Deus, esta é a tua bendita palavra que nós lemos perante ti e perante a igreja, para que o Senhor, através desse texto, nos traga o alimento, nos leve, ó Deus, a compreender o desejo do Senhor para nós e nos ensine, Senhor, como sermos melhores cristãos. Assim eu me rendo a Ti agora, para que o Senhor possa se expressar através de nós, trazendo a palavra e nos abençoando, nós aqui presentes e aqueles que estão pela internet ou aqueles que vão assistir ainda, que sejam grandemente abençoados no nome do Senhor Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos? Nessa noite, eu quero, o final de dia, né? Eu quero falar sobre o tema, o único lugar para companheirismo. Foi na ceia, eu acho que foi na ceia que o pastor leu a mensagem, o sinal, falando que aqueles que estão decididos a expor o sinal, eles têm que lançar fora as saias curtas, os shorts, o baralho, a televisão, toda coisa errada. E depois que o pastor leu aquilo, me veio em meu coração falar sobre o sinal. E eu quero nesta noite deixar mais o nosso profeta nos pregar, através da mensagem à base do companheirismo, porque companheirismo é viver, é chegar ao nível
do batismo do Espírito Santo. O profeta diz que você não tem companheirismo com Deus enquanto não entre no terceiro átrio. Lembra dos 3 átrios que o profeta fala? Mensagem sobrenatural, mensagem véu adentro, e outras ele fala sobre os 3 átrios. Lá no templo, né, tinha o átrio exterior lá fora, como fosse ali a área coberta, né? Onde as pessoas estavam ali sobre as intempéries do tempo. A luz era a luz do sol. Às vezes brilhava, às vezes a nuvem escurecia. E aquilo significava, apontava para a primeira etapa da graça, que é a justificação. Quando a pessoa dá esse passo, é justificada, ela está num lugar bom, mas não é tudo ainda. Ela ainda está sujeita às intempéries do tempo. Há momentos que ela está animada, há momentos que ela está desanimada, que não quer mais vir à igreja. Depois que ela prossegue buscando a Deus, ela dá um segundo passo e ela entra no segundo átrio, que é como fosse a congregação aqui. Já não está mais sob a influência da luz natural, lá de fora, né, do sol, da natureza, mas está sob uma luz ainda natural, que é dos candelabros. E às vezes, disse o profeta, aquelas lâmpadas se esfumaceiam, o azeite se acaba, tem que correr, arrumar azeite, aquela correria para manter a luz. É um lugar bom, mas ainda não é a totalidade. Mas além desse segundo átrio tem o véu que separa do terceiro átrio, onde está a arca, aonde está a panela dourada e o maná que não desvanece. E ali não é a luz do sol que alumia, nem a mesma luz dos candelabros. Ali é a luz de Deus, a glória de Shekinah. E ali tudo é sereno, tudo é tranquilo. O barulho do mundo, disse o profeta, fica para fora. Ali, uma vez, a vara de Arão foi colocada seca, nem se sabia de que planta ele tinha colhido. Mas em uma noite ela reverdeceu, criou casca, folhas, flores e fruto. Produziu amêndoas. Então, nesse lugar é onde você vai produzir frutos, e ali é o único lugar de companheirismo, aonde você realmente entra para ter companheirismo com Deus. Esses outros 2 primeiros átrios é um processo para chegar lá. E eu creio que a igreja deseja estar nesse lugar de companheirismo, aonde você realmente está selado. Como disse Paulo, até o dia da redenção. Amém? Então nós vamos ler aqui, eu vou saltitando os parágrafos, mas creio que Deus vai nos abençoar e que você esteja atento à leitura para que possamos ser abençoados. Amém? No parágrafo 47 da mensagem, a base do companheirismo, disse o profeta na primeira parte do parágrafo: mas agora descobrimos que o que faz o homem almejar ter companheirismo é porque ele uma vez teve um companheirismo, e seu companheirismo era com Deus. Amém? Há uma sede em nós por companheirismo, e é porque um dia nós estivemos em companheirismo com Deus, e aquele fundo ali dentro está clamando a um outro fundo. Amém? Por isso nós almejamos. Mas o profeta diz no 57, o pecado veio pela civilização. E o pecado é o que afasta o homem desse companheirismo. O pecado veio pela civilização, então a intelectualidade jamais te levará de volta ao companheirismo com Deus. Queremos companheirismo com Deus? Então vamos pela via correta. Não vamos tentar o companheirismo com Deus pelo conhecimento, intelectualismo, mas, disse o profeta, a intelectualidade jamais te levará de volta ao companheirismo com Deus. Esta é uma afirmação dura,
Mas permitam-me dizer isto com toda a tolerância e não tentando apoiar minha ignorância, mas penso que o pior inimigo que Jesus Cristo já teve foi a educação. É uma expressão forte. O pior inimigo que Jesus Cristo teve foi a educação. Por isso a Bíblia diz, não te estribe no teu próprio entendimento. Tem pessoas que não sabem conviver com o estudo, mas você tem que saber que Deus não se aprende a Deus pelo estudo, não se conhece a Deus pelo estudo, mas pela fé. Todo estudo não seria possível para te aproximar a Deus, mas infelizmente afasta de Deus, faz o homem orgulhoso, faz o homem achar que sabe mais, né? Então veja, que o maior inimigo que Jesus Cristo teve foi a educação. Disse o profeta, olha aqui, eduque o mundo e você terá um bando de pagãos educados, e você não pode fazer nada com eles. O profeta sempre queixava do resultado das suas reuniões nos Estados Unidos. Ele disse, eu vou à África, eu vou à Índia, aonde eles não sabem diferenciar a mão esquerda da direita. E Deus se manifesta de maneira inexplicável. E eu venho aqui entre os americanos e me esforço o máximo que posso. E eles ficam lá ponderando. Ficam lá tentando comparar as coisas para ver se há uma explicação lógica daquilo. E Deus não podia atuar entre eles, né? Então o profeta diz assim, eduque o mundo e você terá um bando de pagãos educados e você não pode fazer nada com eles. A educação tem sido um impedimento para a salvação da alma humana. Agora, a educação está bem, dentro dos seus limites. Não somos extremistas, né? Dentro dos seus limites. Mas ela nunca tomará o lugar da salvação. Por que o profeta está falando isso? Porque há muitos que tentam chegar a Deus pela educação. Pela educação teológica da Bíblia. Pela educação teológica da mensagem. Quando não é dessa forma, é pela experiência. O profeta diz, Deus nunca disse, ide e construam escolas. Ele fala assim de pregadores, missionários que foram e distribuíram milhares e milhares de folhetos entre os pagãos. Ele diz nada contra isso, mas você precisa pôr a Bíblia em funcionamento diante deles para que eles reconheçam Cristo. Porque Paulo disse, eu prego no poder e demonstração do Espírito. Não é educar o povo com folhetos, com conhecimento que os fará salvo. Mas levar realmente a uma experiência com Deus. A educação tem sido um impedimento para a salvação da alma humana. Agora, a educação está bem dentro dos seus limites, mas ela nunca tomará o lugar da salvação. Então, o homem tentando se educar para voltar a Cristo, está lutando contra o ar. Ele nunca fará isto. Ele não pode fazer isto. Não pode voltar a Cristo pela educação. Isto é correto. Não precisamos de programas. Precisamos de oração. Não precisamos de programas. Precisamos de reuniões de oração. É na prática, irmãos, é na vivência, é na experiência. Não podemos substituir esse contato com Deus com o conhecimento intelectual. Não vai funcionar. Não tem como excluir os cultos de oração. Não tem como substituir as noites e as madrugadas de oração. Eu amo os que me amam, disse Deus, e os que de madrugada me buscam, me encontrarão. Não precisamos
de programas, precisamos de reuniões de oração. Isso é correto. Nós não precisamos de educação, precisamos de salvação. É disto que precisamos. A salvação não está na educação. A salvação não está nas denominações. A educação escolar desempenha o seu papel. A denominação desempenha o seu papel. Mas esta não é a razão fundamental. Esta não é a maneira de voltarmos ao companheirismo novamente. Estamos falando sobre a maneira de ter companheirismo com Deus. Agora, vocês veem, a grande coisa que eles estão fazendo agora, Deus nunca destruiu coisa alguma, mas o homem se destrói através de sua própria sabedoria. Havia duas árvores no jardim do Éden. Uma delas era a árvore da vida e a outra a árvore do conhecimento. A primeira vez que o homem deu uma mordida na árvore do conhecimento, ele se separou de seu companheirismo com Deus. E toda vez que ele dá uma mordida, ele mesmo se destrói. Ele pega um pouco de pólvora e mata seu companheiro. A próxima coisa que ele mordeu foram os automóveis, e eles matam mais do que a pólvora. Ele construiu para si uma bomba atômica agora, e o que ele vai fazer com isso? Vem, ele se destrói o tempo todo através do seu conhecimento que conseguiu, porque ele não volta a esta árvore simplesmente da fé aqui e crê? Vem, isso é tudo que ele tem que fazer. Voltar a esta árvore da fé e crer, não tentar fazer pelo conhecimento. Veja só, no 68, mas vou lhes dizer, vocês ficarão surpresos, haverá uma linguagem celestial que você nunca ouviu antes, e nós falaremos essa língua. E não será bandeira estrelada, a língua, não será bandeira estrelada, título do hino nacional americano, nem a suástica, nem o círculo hexagonal do semicírculo da foice e o martelo. Não vai ser qualquer uma dessas bandeiras, mas será a velha e rude cruz, manchada com sangue, tão divino, um emblema de sofrimento e vergonha. Essa é a bandeira, um rei, Cristo Jesus, uma nação, um povo, uma língua. Todos os cristãos nascidos de novo, isto vai ser naquele dia. Amém? Esta será a nossa linguagem. Não do partido A, B ou C. Não da ideologia de um lado ou de outro, mas da rude e velha cruz. Amém? Agora, Deus estabeleceu o programa bem ali no jardim do Éden e condenou a obra das mãos do homem para começar. Assim que o homem cometeu seu primeiro erro, tentando encontrar seu caminho de volta através de sua religião de folha de figueira, para voltar novamente, Deus condenou isto. E o que ele fez? Ele matou alguns animais e pegou algumas peles de cordeiro, creio que foi, e as lançou ali. Então isto mostrou que o sangue sempre tem sido o programa de Deus e sempre será o programa de Deus, que através do sangue há remissão de pecado. E sem o derramamento de sangue não há remissão de pecado. Faça da maneira que você quiser. Todos os demais programas falharão, mas este não. Sem o derramamento de sangue não há remissão de pecado. Deus, no princípio, lá atrás, estabeleceu o programa, e a única maneira que há para voltar a ter companheirismo com Deus e uns com os outros é através do sangue de Jesus Cristo, seu Filho. E ele matou o cordeiro ou a ovelha, lhes trouxe a pele, algo morreu para cobri-los. E isso é exatamente correto. Você não pode organizar isto, você não pode educar isto, você não pode fazê-lo cientificamente. Você tem que aceitar isto sobre a base da fé, que algo morreu por você. Isso traz o companheirismo. Amém? Como ter companheirismo com Deus?
através deste sacrifício. Como chegar nesse sacrifício? Através da fé. Não é através de um conhecimento, de um intelectualismo. Vamos mais adiante aqui no parágrafo 87. Agora, sabemos que a próxima coisa que o crente tinha que fazer, depois de ser separado de seus pecados, então o que ele fazia? A próxima coisa a fazer era ele voltar em direção ao átrio. Aí está algo, irmãos, vamos caminhar junto, não perca a linha. O caminho para o companheirismo é pela fé, olhando para o sacrifício. Mas há um processo até chegar lá. Como falamos, passar pela justificação, santificação e batismo com o Espírito Santo. Se você vem só até a justificação, se justifica dos pecados, você está perdoado. Mas você não chegou ainda ao companheirismo com Deus. Você tem que prosseguir. Veja, a próxima coisa a fazer era ele voltar em direção ao átrio. Depois que o crente estava separado dos seus pecados, vocês lembram da novilha vermelha, que era levada fora da cidade, simbolizando Cristo, que foi levado fora dos portões. Lá ela era sacrificada, e depois ela era queimada, e das cinzas dela fazia as águas da separação, para limpar a pessoa, para que ela estivesse então apta a seguir para o companheirismo com Deus. Mas se ela somente se contentasse em passar pelas águas da separação, ela nunca chegaria ao companheirismo com Deus. É o que muitas pessoas, irmãos, muitos crentes, se contentaram somente em ser justificado através do batismo em nome do Senhor Jesus. Estabilizaram ali, não prosseguiram. E por isso eles não vivem uma vida de companheirismo. Eles vivem uma vida de altos e baixos. E seguidamente o diabo bate neles. Mas você precisa realmente olhar para o alvo e dizer: eu passei pelas águas da separação, eu vou seguir caminhando até chegar no lugar santíssimo. Vocês estão compreendendo? Veja que agora sabemos que a próxima coisa que o crente tinha que fazer, depois de ser separado dos seus pecados, pelas águas da separação. Antes aqui o profeta fala sobre a novilha vermelha, mas nós vamos pular isso. Depois que ele passava por essas águas da separação, então o que ele fazia? A próxima coisa a fazer era ele voltar-se em direção ao átrio. E aí, a próxima coisa a fazer é voltar em direção ao átrio. Então, ele ia, notem, que coisa, sinto-me religioso quando falo sobre isso. Veja, a próxima coisa que ele tinha que olhar, ele tinha 7 listras de sangue diante dele para mostrar que as 7 listras significavam as 7 eras da igreja, ou 7.000 anos, onde cada era tinha que ser representada pelo sangue, nada mais, nenhuma outra maneira. De Gênesis a Apocalipse, do Éden ao milênio, é o sangue e nada mais que o sangue. Amém? Outra coisa, o crente tinha que reconhecer isto. O crente vindo em direção, agora, ele não está em companheirismo ainda, passou pelas águas da separação, passou pela justificação, foi perdoado, mas ainda não está em companheirismo com Deus. Agora, ele não está em companheirismo ainda, contudo, ele está separado de seus pecados, mas ele não está em companheirismo. Ele tinha que reconhecer que o sangue foi adiante dele. Algo morreu para que fosse adiante dele. Hebreus 13, versos 12 e 13, diz: Jesus padeceu fora da porta para santificar o povo pelo seu próprio sangue. Isso coloca vocês, metodistas, muito bem, pela vossa santificação. Todavia, não no companheirismo. Mesmo chegando na santificação, ainda não chegou no companheirismo.
Isso coloca vocês metodistas muito bem pela vossa santificação. Todavia não no companheirismo, ainda não o fez. Mas quando eles iam, ele estava dentro do edifício, mas vocês podiam ter companheirismo um com o outro, saudar um ao outro, mas ainda não estavam em companheirismo com Deus. Foi batizado em nome de Jesus, foi santificado, está na igreja. Está tendo companheirismo um com o outro, mas aquele companheirismo com Deus é mais além. É lá no terceiro átrio, que para nós aponta para o batismo do Espírito Santo. E isso, irmãos, tem que ser o alvo da igreja principal. Tem que haver um clamor, um anseio na alma das pessoas pelo Espírito Santo. Se não houver, irmãos, esse desejo, lembra que o profeta, quando Deus tratou com ele saiu, ele entrava nas matas, ele não sabia muito bem como chegar a Deus, ele chegou a escrever uma carta para Deus, e escreveu: Senhor, eu sei que o Senhor passa por aqui, então quando o Senhor passar por aqui, leia essa carta, e eu quero dizer para o Senhor, eu preciso, E ele escreveu, pregou aquela carta na árvore, e ele foi buscando, até que um dia ele entrou ali naquele depósito de carvão, e começou a buscar a Deus, e de repente uma luz desceu na forma de uma cruz, e ali ele foi batizado com o Espírito Santo. E ele saiu dali correndo, gritando, pulando pelos trilhos do trem, e a mãe dele saiu desesperada: o que aconteceu, Billy? O que aconteceu, Billy? E ele não podia nem explicar, ele estava realmente em um outro nível, ele estava agora em companheirismo com Deus. Até ali, irmãos, ele vivia com, mesmo sendo um crente, mas ele vivia com peso, com aquela condenação sobre ele, mas quando ele entrou além do véu, a coisa mudou. É como sempre ouvimos sobre o avião supersônico, ele viaja além do som. Creio que é 900 e tantos quilômetros por hora, né? Quando ele chega ali próximo de 1000 quilômetros por hora, então ele passa. Quer dizer, ele vai, o barulho dele fica para trás, ele está além do som. Mas antes dele chegar a essa velocidade, quem já viajou nesses jatos diz que aquilo treme, parece que vai soltar cada parafuso, aquilo é um barulho, os motor rugindo, parece que vai, mas de repente ele dá um estouro. É bom. E aí então, aquilo é suave. É isso, irmãos, para nós chegar a esse lugar de companheirismo, temos que aquecer os motores. Mas aí que está a questão, muitos não querem esse esforço, esse chorar, esse buscar, esse orar. E aí então tem que viver sempre nesse alto e baixo. Vale a pena você empregar esforço, vale a pena você ir, nem que parece que vai saltar cada parafuso, mas vai até que você passe além da barreira do som, aí então as fraquezas da carne ficam para trás, as angústias ficam para trás, e o companheirismo com Deus é algo sublime. Nós precisamos, irmãos, os jovens precisam, mas tem que haver esse sentimento que demonstra que você quer. E quando há isso, irmão, você é como um moço quando ele está apaixonado. Ele vai se esforçar, ele vai se empenhar naquele sentido. Nada tira aquilo da mente dele. Se você está interessado pelo batismo do Espírito Santo, por esse companheirismo com Deus, nada, irmãos, qualquer coisa durante o dia, mas aquilo volta naquele foco, na tua mente. Menos se espera, você está orando, você está falando com Deus, você está suspirando: eu quero o Espírito Santo. Eu digo isso, irmãos, Deus sabe meu coração, para a glória de Deus. Meu testemunho, quando eu era um jovem, eu trabalhava numa padaria.
Meu horário era um horário estranho, porque eu pegava a madrugada, saía de manhã, 8, 9 horas, e voltava só às 4 da tarde. Então era ruim esse horário, mas acabava tendo um espaço grande. E o que eu fazia? Eu ia para casa, almoçava, pegava a minha bicicleta e saía ali pela Leopoldo Sander. E o foco, irmão, nunca é alcançado. Mas se você deseja esse companheirismo, eu não sei se estou sendo claro, quando você quer o batismo do Espírito Santo, tua vida vai estar, tudo vai convergir nisso. A folga que você tem vai estar pensando em Deus, vai estar ouvindo uma pregação, vai estar lendo uma mensagem. Nós tínhamos aqui a reunião mensal dos jovens para estudar a mensagem do mês. Se eu perguntar aqui para muitos aqui, depois que não tem mais a obrigação de todo mês ter aquela reunião, quantos estão lendo a mensagem do mês todos os meses? Eu creio que muitos deixaram de ler. Então isso demonstra que não há um foco, realmente um clamor pelo Espírito Santo, porque se houvesse, mesmo que não precisasse ter o compromisso de estudar para vir aqui e trazer as respostas no culto, você continuaria lendo, porque você quer se alimentar, você quer saber mais de Deus, você quer entrar em comunhão com Ele. Amém? Então, é isso, irmãos. Eu nem sei onde eu parei aqui, mas ele fala aqui agora, sim, que o pecador, depois que ele era justificado, passava pelas águas da separação, ele tinha que manter o foco para frente, porque o companheirismo era lá na frente. Só ser justificado não te dá companheirismo com Deus. Outra coisa, o crente tinha que reconhecer isto, o crente, já lemos também, né? Agora, então uma vez, vamos reler para pegar a sequência. Outra coisa, o crente tinha que reconhecer isso, o crente vinha em direção. Agora, ele não está em companheirismo ainda, contudo ele está separado de seus pecados, mas ele não está em companheirismo. Ele tinha que reconhecer que o sangue foi adiante dele. Algo morreu para que fosse adiante dele. Jesus padeceu fora da porta para santificar o povo pelo seu próprio sangue. Isso coloca vocês, metodistas, muito bem pela vossa santificação, todavia não no companheirismo. Ainda não o fez. Mas quando eles iam, eles estavam dentro do edifício, mas vocês podiam ter companheirismo um com o outro, saudar um ao outro, mas ainda não estavam em companheirismo com Deus. Agora, então, uma vez ao ano, lá no Velho Testamento, o sumo sacerdote tinha que entrar vestido de certa maneira, ele tinha que ser ungido de certa maneira, ele tinha que ser ungido com o perfume da rosa de Saron,
eles o colocavam sobre a barba de Arão, ele escorria até a orla de sua vestimenta, ele tinha que ter certos tipos de roupas, e outra coisa, ele tinha que caminhar de certa maneira. E na orla de sua vestimenta ele tinha uma campainha e uma romã. Uma campainha, uma romã. Ele tinha que caminhar de certa maneira para fazer tocar: santo, santo, santo é o Senhor. Santo, santo, santo ao Senhor. O que ele está fazendo? Ele estava se aproximando da glória de Shekinah, o verdadeiro companheirismo. Mas ele tinha que se colocar com uma vestimenta de determinado jeito, ele tinha que ter um certo jeito de caminhar. Isso aponta: você quer entrar no companheirismo? Venha pela doutrina da palavra. Como leu o pastor na ceia, dê um pontapé nessas revistas, na televisão, nesses shorts, nessas saias curtas. Dê um pontapé nisso, venha caminhando de certa maneira que é exigido para que você entre no lugar santíssimo. Observe, o homem que está ungido, e Arão entrava ali, levando o sangue diante dele, indo: santo, santo, santo ao Senhor, santo, santo, santo ao Senhor. Aquelas campainhas tocando, ele ungido, entrando no lugar santíssimo, com a congregação. Como a congregação admirava aquele homem, como ele entrou um dia e deixou ali sua velha vara que ele tinha em sua mão, e quando ele voltou novamente, aquela vara estava morta. Nada a não ser uma velha vara. Ela veio à vida, desabrochou, floresceu, sim, Senhor, estando na presença da glória de Shekinah. Oh, eu lhes digo, fará isto, tão certo quanto existe o mundo, levará uma velha igreja morta que entra nesta glória de Shekinah e a fará florescer em uma igreja de fé e sinais e maravilhas. Sim, Senhor. Notem o que acontecia. Ali estava ele, ungido, entrava atrás naquele lugar, e eles apenas podiam escutar, ouvir aquelas campainhas, e Arão de pé na glória de Shekinah, ao lado do propiciatório, onde os querubins tinham suas asas inclinadas sobre ele, os guardas do propiciatório, e eles podiam ouvi-lo ali dentro. Oh, como seus corações desejavam entrar lá. A igreja, né, a congregação, ficava ali esperando Arão sair do lugar santo. E eles ficavam imaginando como era lá dentro. Eles ouviam o barulho dos sacerdotes se movimentando, e eles desejavam: como nós gostaríamos de também entrar lá. Mas vamos aqui ver a sequência. E sabiam que isto sabiam o que isto fazia a Arão, o que ele via de ano, o que ele vivia de ano em ano para entrar lá. E como a congregação comum não podia entrar, contudo eles estavam vivendo sob o sangue, mas não estavam na glória de Shekinah. Está vendo? A igreja do Velho Testamento estavam vivendo sobre o sangue, mas não podiam ter companheirismo. Só o sumo sacerdote podia entrar lá. Mas, como lemos aqui, quando Cristo morreu, o véu se rasgou. O caminho se abriu para que todos possamos agora ter companheirismo com Deus na glória de Shekinah, que é o batismo do Espírito Santo, o selo em nossa vida, amém? Mas quando veio o verdadeiro sangue, o sangue de Jesus Cristo, Filho de Deus, ele derrubou a parede de separação que estava no meio. Ele rasgou o véu de cima a baixo. E agora é permitido ao crente, ou quem quer que seja, vir à glória de Shekinah. E um homem, através da justificação, crendo na palavra, santificação, limpo de seus pecados, ele está apto para entrar na glória de Shekinah. Amém? Um homem justificado, um homem santificado, o profeta diz, está apto a entrar na glória de Shekinah. Deus fez a mesma coisa no dia do Pentecoste,
quando ele tinha salvado a igreja através da justificação, Romanos 5:1, santificação. Eu creio que é em São João 17:17 que diz: santifica-os, Pai, na verdade, a tua palavra é a verdade. Mas no dia de Pentecoste, a parede do meio, a divisória foi derrubada, a cortina foi rasgada, de cima a baixo no Calvário, e o crente entrou nessa glória de Shekinah, e o poder de Deus caiu sobre eles. Santo, santo, santo ao Senhor. Foram os louvores e glórias em línguas desconhecidas, e saíram dali gritando e regozijando. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Esse é o único lugar de companheirismo, irmão. Esse é o único lugar que fará com que o judeu, o grego, o branco, o negro, o amarelo, o moreno se assentem juntos em lugares celestiais em Cristo Jesus. Quando eles tiverem entrado nessa glória de Shekinah, não há vergonha mais neles. Isto é o que eu penso que seja um problema com a igreja pentecostal hoje, irmãos. Vemos que as pessoas estão ficando tão envergonhadas. Elas estão envergonhadas de dizer amém. Elas estão envergonhadas até mesmo de glorificar ao Senhor. Envergonhadas de dizer: eu sou um cristão ali no trabalho, lá na faculdade, eu não vou nesses ambientes, eu sirvo a Deus. É falta de ter entrado na glória de Shekinah. Porque quando os discípulos, no Pentecostes, entraram, eles saíram dali gritando, desceram as ruas saltando, falando em línguas, e eles não estavam nem interessados com o que pensavam deles. Glória a Deus. Eles não estavam nem interessados, porque eles tinham alcançado, irmãos, aquilo que a alma deles almejava. Eles tinham alcançado aquele selo, aquela paz. A totalidade da vida cristã, disse o profeta, é viver em espírito. E nós sabemos, irmãos, que a única coisa que vai nos colocar no rapto é o batismo do Espírito Santo. Não é por estar na mensagem, não é por ser filho de crentes da mensagem, não é por conhecer toda a mensagem, mas é por ter o sinal, o selo. Tem o selo, você vai entrar ali. Se não tem, infelizmente, vai ficar de fora. Profeta, na mensagem A Luz Vermelha do Sinal da Sua Vinda, a intermitente luz vermelha do sinal da sua vinda, ele diz que antigamente ali nas estações de trem, quando o trem estava chegando, hoje nós temos painéis eletrônicos, né, que mostra ali quando vai ser chegar a próxima embarcação, o horário, tudo, mas naquele tempo não havia isso. Tocava uma sineta, acendia uma luz vermelha ali, e as pessoas sabiam, quando a luz acendia, o trem está chegando. E quando isso acontecia, o profeta diz, então eles largavam os saquinhos de pipoca, eles paravam com as conversações, eles pegavam suas malas, reuniam suas crianças e iam para a estação ou para a plataforma de embarque. Agora, se a luz acendia e ele dizia, deixa eu entrar nessa loja, eu quero ver isso, eu quero ver aquilo. Irmãos, ele não estava preocupado com a viagem. E ele ficava fora. E que triste era chegar e dizer, mas cadê o trem? Olha, o trem já veio. Já foi, você ficou. E assim podia perder, mesmo estando ali. Então, irmãos, agora podia alguém estar ali na estação também. E até estar atento aos sinais. E ver o anúncio, e entrar na fila, ir para a plataforma de embarque, e não poder viajar. Porque ele chegaria ali e o condutor diria, seu ticket de passagem. Ah, senhor, eu não tenho, mas eu estou no lugar certo. Eu soube que é aqui onde passa o trem para que vai para tal lugar. Sim, quanto a isso você está exatamente correto, mas você não vai poder viajar. Você não tem a passagem.
Isso, irmãos, é uma realidade. Há pessoas que foram chamados, mas a Bíblia diz: muitos são chamados, poucos escolhidos. Estão na estação, estão até atentos aos sinais, mas não têm o batismo do Espírito Santo. Não vai poder embarcar, mas ainda é tempo de vocês desejar do profundo da alma, gemer e dizer: Senhor, não me adianta viver se não tiver o batismo do Espírito Santo. E isso, irmãos, é algo que nós temos que olhar diferente. Porque às vezes você olha como algo difícil, eu não dou conta, se eu pudesse. Não é a tua capacidade. O batismo do Espírito Santo é uma obra do Espírito Santo. O que depende de você é demonstrar esse interesse. É pedir, é desejar, como o hino diz: Senhor, vê como eu choro, como eu imploro, eu desejo o batismo do Espírito Santo. E não há perigo, irmãos. Ele disse: eu não lançarei fora nenhum daqueles que a mim vierem. Venha com sinceridade e Ele vai te conduzir. Quem sabe Ele vai dizer: meu filho, precisa algo ainda. Para com essas coisas, para com aquilo. Aí você diz: Senhor, eis-me aqui, eu estou pronto. Mas se você já alcançou isso, como o profeta diz, já foi justificado, já foi santificado, você tem o direito a entrar na glória de Shekinah e ter companheirismo, e ter o batismo do Espírito Santo. E isso fará de você uma pessoa quieta, tranquila, suave. Nada vai, irmãos, te atrapalhar. A irmã Meda, ela sentou ao lado de uma moça no culto, e depois ela disse: Billy, havia algo especial naquela jovenzinha. Parece que ela tinha passado, vamos dizer, na presença de Deus à noite. Havia um orvalho suave. O que era? Era o Espírito Santo naquela jovenzinha. Por quê? Porque ela não fazia da busca de Deus só no culto. Por certo, ela passou a semana lendo, orando, cantando, falando sobre coisas agradáveis. Irmãos, faça isso e você vai ver como que a vida vai se tornar leve. O teu anseio pela vida eterna, o teu prazer pelo céu. Mas precisamos desejar isso. Precisamos gemer por isso. Precisamos realmente nos render a Deus. O que é se render? Quando alguém diz: fulano se rendeu à polícia, é levantar as mãos e dizer: olha, não tenho armas para lutar contra vocês, estou aqui à mercê agora. Vocês farão de mim o que acharem que tem que ser feito. Isso também é com Deus. Se render é isso, é largar a nossa razão e dizer: Senhor, estou aqui, cumpra-se a tua vontade, me guie pelo caminho que o Senhor deve me guiar, e Ele vai te dar o Espírito Santo. É um prazer dele. O profeta diz: ele está mais desejado em dar o Espírito Santo para nós do que nós em recebê-lo. Nós tivemos agora a reunião de jovens em Porto Alegre, maravilhosa. O tema era ser a mensagem, e para ser a mensagem você tem que ter o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é a mensagem. E eu vi como Deus tratou nas reuniões, e como eles foram comovidos e vieram ao altar chorando. Mas eu escrevi para o Jonas, quando ele estava lá, eu disse: o resultado disso se obterá se der sequência a isso que vocês receberam. Porque muitos, às vezes, acham que o momento vai dar, o momento te encaminhou em um processo. Mas quando você volta e dá continuidade, mantenha a atmosfera, começa então a ler a tua Bíblia, começa a orar, começa a jejuar, para com conversações erradas. Irmãos, isso te levará então ao selo, ao batismo do Espírito Santo. Vamos nos colocar de pé, irmãos, e vamos inclinar nossas frontes
isso estava em meu coração, e sem emoção alguma, nessa serenidade, feche os seus olhos e examine você profundamente e pergunte para você mesmo agora, esqueça lá fora o teu compromisso que você tinha depois, é você e Deus agora. Pergunte para você mesmo, você está vivendo em companheirismo com Deus? Ou você está dentro da mensagem, você passou por justificação, por santificação, tem companheirismo uns com os outros, mas ainda não chegou aquele selo. Deus está aqui, disponível a você. Mas como eu disse, o resultado vem mediante a uma continuidade daquilo que Deus move em teu coração. O mundo passa, irmãos. Os prazeres do mundo passam. A vida passa. E passa muito depressa. Os cultos vão passando. E vai chegar o dia que vamos ter o último culto. Não deixe para amanhã. Pede a Deus graça para que você domine sobre a tua carne, domine sobre essa natureza pecaminosa. Não polua tua mente, jovem, com coisas erradas que hoje se oferece pelas internet, coisas assim. Não, Deus tem ciúme de você. Se você vai ver coisas que não deve, você vai depois dar espaço para o diabo te tentar. O tempo vai passando e Deus, com paciência, vai dando a oportunidade. Você, irmã, casada, mãe de família, por que se permite a estar se ocupando com coisas que não são corretas? Que exemplo está deixando para seus filhos? Como você vai pedir para eles se ocupar com Deus, quando eles veem que você está tão imbuída também nesses entretenimentos, conversações, grupos que se criam no WhatsApp para gastar tempo, para colocar conversa fora? Não se permita isso. Vamos remir o tempo é escasso. Preciosíssimo e eterno Deus, o Senhor está aqui, dia após dia, falando, com paciência, com amor, dizendo para os teus filhos: venha para mais perto de mim. O Senhor tem estado com saudade daquele tempo de companheirismo que teu filho tinha. Hoje está tão ocupado que não consegue mais falar contigo. E isso vai levando a um esfriamento, vai perdendo o prazer, meu Deus, pelos cultos, pela oração. Nas quarta-feira, Pai, muitos deles nem lembram que tem culto. Por quê, Senhor? Se há um foco, não se esqueceremos das coisas, dos exercícios espirituais que são feitos. Pai, nos ajude, Pai. Todos nós precisamos disso, Senhor. E eu peço que o Senhor possa agora olhar para o coração de cada irmão, cada irmã, e alcançá-los com a Tua graça, Pai, e fazer germinar a palavra em seus corações. Meu Deus,
Se eu pudesse, Senhor, levá-los a um desespero, a um clamor, a um desejar profundo pelo Teu Espírito, eu os faria. Mas não podemos, Pai. Mas o Teu Espírito Santo pode. Por isso eu peço, Deus, com toda a sinceridade da minha alma, faça isso por meus irmãos, faça isso por nós, Pai. Eu preciso também me dedicar mais a Ti, me ocupar mais com as coisas do céu. Deus, nos ajude, Pai. Toca em nossos corações. Tira de nós, Pai, toda a ocupação, mesmo coisas corretas que não são erradas, mas estão tomando o tempo que é para Ti, meu Deus. E acabamos roubando do Senhor, roubando o tempo que é para Ti. Nos perdoa, Pai. Nos perdoa, nos ajude, Senhor. No nome do Senhor Jesus Cristo, eu peço por cada irmão agora. Amplia isso, Pai. Desperta isso. Que haja resultado, Pai. Que possamos caminhar para a glória de Shekinah, para aquele lugar de companheirismo, aquele lugar de intimidade contigo, Pai. Que esse seja o clamor, que esse seja o sentimento de cada um. Em nome do Senhor Jesus Cristo lhe pedimos. Amém, Senhor. Glória a Deus. Fale com Deus um pouquinho. Faz a tua confissão a Ele. Pede você do teu coração. Você que sabe onde tem falhado. O que é que tem impedido de você se consagrar mais? Conta para Ele. Seja sincero, seja sincera. Não precisa você falar alto para seu irmão ao lado ouvir. É você e Deus agora, baixinho. Converse com Ele. Você que nos assiste aí na sua casa, feche os seus olhos. Converse com Deus também. Conta para Ele aquilo que você tem feito que não é agradável. E diga: Senhor, eu quero mais do Teu Espírito Santo. Eu quero mais da Tua presença. Cada um agora, fale com Deus. Aleluias. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Nos ajude. Faça com que isso tenha efeito em nossas vidas. Nos desperta, Senhor. Nos desperta. Em nome do Senhor Jesus. Senhor, eu te peço, põe a mão no coração e ore a Ele essa canção. Te imploro, vivo sempre chorando. Senhor, vê que eu choro. Manda o teu fogo
Senhor, Senhor, me batiza com teu Espírito Santo. Senhor, Senhor, me batiza com teu Espírito Santo. Sim, me batiza, com teu selo da redenção, para alegrar a minha alma e aquecer o meu coração. Senhor, não me canso esta palavra buscar, vivo sempre clamando. Senhor, eu quero ganhar, manda o teu Espírito para aquecer o meu pranto. Senhor, Senhor, me batiza com teu Espírito Santo. Senhor, Senhor, me batiza com teu Espírito Santo. Sim, me batiza, com teu selo da redenção, para alegrar a minha alma e aquecer o meu coração. Senhor, não me canso Dessa palavra buscar, vivo sempre clamando. Senhor, eu quero ganhar, manda o teu Espírito para aquecer o meu pranto. Senhor, Senhor, me batiza com teu Espírito Santo. Senhor, Senhor, me batiza com teu Espírito Santo. Me batiza com o teu selo da redenção, para alegrar a minha alma e aquecer o meu coração. Assim me batiza com o teu selo da redenção, para alegrar a minha alma e aquecer o meu coração. Aleluias, glória a Deus. Esse é o clamor de todo cristão deve ter. Esse sentimento diário: Senhor, me batiza. Não há perigo, irmãos, dele não te batizar. Ele vai selar com o Espírito Santo aqueles que clamam, aqueles que desejam. Deus abençoe a todos. Toda segunda-feira nós temos oração ali no porão. Venha orar. Vamos buscar mais a presença de Deus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.